Olá pessoal, tudo bem? Continuando aí sobre jornada de trabalho. Hoje o tema é sobre horas extras. Estou aqui com o Cláudio da Americanense Contabilidade. E de forma introdutória, no Brasil, como que funciona essa questão de horas extras? As normas trabalhistas no Brasil, elas permitem que os empregados façam aí, prestem até 2 horas a mais de trabalho diárias, né? Mediante o quê? Um acordo individual ou mesmo nas negociações coletivas, tanto convenção coletiva como acordo coletivo. E lembrando sempre que essas horas elas devem ser pagas com um adicional mínimo aí de 50% do valor da hora normal. E também elas podem ser compensadas por banco de horas, né? Lembrando sempre que pela jurisprudência, né, também isso a legislação também prevê que até 10 minutos a mais diários não são considerados, regra geral, como horas extras, né? E agora o Cláudio vai falar um pouquinho sobre alguns grupos de trabalhadores que a gente vê bastante na prática, que recebem o salário aí por unidade de obra, né, que são aqueles tarefeiros, pesistas, que recebem a comissão ou porcentagem, né, falando aí também do adicional. Hoje a legislação ela permite que a jornada de trabalho ela seja prorrogada até 2 horas após a jornada de trabalho estabelecida com o empregador. Então, diante de uma solicitação, o trabalhador ele pode trabalhar até prorrogar, né, até 2 horas da jornada pré-estabelecida. Tem empregados mensalistas, onde essas horas extras elas ficam assim, mais fáceis na hora de estar fazendo apuração, mas tem também aquelas funções daqueles trabalhadores que trabalham por comissão, que o cálculo é diferenciado, comissão e tarifistas também, que o cálculo é diferenciado. E na legislação, depois ali, elas estabelecem a forma correta de estar fazendo esses cálculos, que acaba sendo um pouco diferente, mas o percentual mínimo é o mesmo, 50%, e é um direito que o trabalhador ele tem. Exatamente. E também no material aqui que nós vamos disponibilizar no site da Advoclass, ele vai deixar aí algumas regras que tem na própria legislação, até para esses trabalhadores que recebem por porcentagem, comissão, enfim, que é uma forma realmente diferenciada. Nós vamos falar um pouco também sobre a questão da gratificação por tempo de serviço, que integra, né, o cálculo de horas extras. Vamos falar um pouquinho aí quais verbas que integram, né, as horas extras habituais. Isso é importante a gente acompanhar o dia a dia mesmo do empresário por conta de sabermos, né, dessa questão da habitualidade das horas extras, né, a questão de fazer jus mesmo o empregado, então, a uma indenização, né, a questão daquele, se isso vier a ser suprimido, como que funciona, como que o empresário deve agir. Bom, o Cláudio é mestre nisso daí, ele está habituado totalmente aí nesses cálculos, nessas orientações. Acho que é interessante, né, Cláudia, a gente lembrar um pouquinho aí que nos casos em que o trabalhador ele tenha direito ao adicional de periculosidade, né, quando ele é pago em caráter permanente, e que isso também integra o cálculo da indenização, né, assim como também a questão do adicional noturno, que depois a gente vai falar um pouco mais de forma pormenorizada, né, e lembrando que daí não atinge as horas de sobreaviso.
A jornada, a base de cálculo das horas extras, ela é compreendida de tudo que for caracterizado como salário. Então, o adicionado aqui, salário nada mais é do que a retribuição do trabalho executado, né? Sim. Então, o adicional noturno, tem a questão da periculosidade, uma gratificação. Então, todos esses valores, quando eles são pagos, eles compõem uma base de cálculo e é sobre essa base de cálculo que é apurado lá o valor das horas extras e refletindo também sobre o descanso semanal remunerado. Então, tem as horas extras e sobre esse valor pago reflete lá os descansos semanais remunerados, que, em regra, é no domingo, mas tem situações que isso varia em relação àquelas jornadas de revezamento. Acho que a gente pode pegar o gancho aqui para falar continuando aí o tema de horas extras, porque existem exceções que nós queremos aí pontuar que permitem que a jornada de trabalho ela seja excedida, né? E isso está previsto na lei, né? Ou seja, a própria CLT diz para nós quando que essa jornada de trabalho ela pode ser excedida, né? Lembrando que sempre são situações excepcionais. Então, quando isso pode acontecer? Quando houver uma necessidade imperiosa, então, assim, lembrando que esses limites de horas, né, de jornada de trabalho, eles são sempre legais ou convencionais. E para fazer face ao quê? A motivos de força maior, né? Aí como exemplos a gente pode dar incêndios, inundações, racionamento de energia elétrica, enfim. Lembrando, sim, sempre de forças da natureza, né? E também para atender a uma realização ou conclusão de um trabalho que ele não pode ser adiado. Ou seja, que sejam inadiáveis realmente ou que a inexecução daquele trabalho naquele momento cause prejuízo ao empregador. A gente estava conversando ontem também um pouquinho, né, Cláudio, sobre Sim. isso, e tanto o Cláudio como aqui nós temos bastante experiência no ramo aí da construção civil e a gente lembrou na hora, nós lembramos do mesmo exemplo, né, que é a questão da concretagem da laje. Então, não pode perder o caminhão lá de concreto. Então, precisa realmente estende aí a hora para não perder aquele produto, aquele material, né? Mas existem outros, né? A gente tem aí a questão de colheita, né? Vamos supor que vai dar uma chuva torrencial e vai perder ali aquele trabalho que vem sendo feito, tal. Então, realmente precisa deixar aí mais horas para o trabalhador para que aquilo seja colhido antes de uma chuva que vai destruir tudo, por exemplo, né? E existe também algumas portarias do Ministério do Trabalho que faz com que a empresa não notifique de imediato, mas posteriormente ela tem que estar justificando isso perante a Secretaria do Trabalho, né? O próprio Ministério do Trabalho. Mas existe essa possibilidade em virtude desses casos assim emergenciais e imediatos que surgem imprevisivelmente. Isso. Né? Lembrando, eu sempre gosto de lembrar assim que existe uma grande diferença, né, entre aquilo que realmente é imprevisível, como esses exemplos que nós demos aqui, e aquilo que, na verdade, poderia ter sido previsto, mas não foi porque não prestaram atenção. Então, cuidado, nem tudo nós conseguiríamos justificar como motivos aí de força maior ou serviços inadiáveis, né? Porque precisa realmente ter aí uma programação. E vislumbrar aí questões que podem sim ser previstas, né? Imprevisível é algo que realmente ninguém conseguiria saber. E talvez o que eu de imediato entenda como imprevisível não seja na hora que você apresenta isso para
para um órgão fiscalizador, ou até mesmo numa justiça do trabalho. Aí cabe reparar o dano, aí não tem, aí cabe só ressarcir o trabalhador e não tem muitas mais alternativas, né? Pois é verdade. Pessoal, então sobre horas extras e as exceções aí para a jornada de trabalho poder ser estendida, é isso. Quem gostou, curte, compartilha. E no próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre as horas de deslocamento ou chamadas horas in itinere. Obrigada!